Muito bom dia a todos. Declaro aberta esta sessão de julgamento do Tribunal Pleno do TRE do Rio Grande do Sul e saúdo os eminentes colegas, desembargador Armínio da Rosa, desembargador Silvio Moraes, desembargador Gerson Fischmann, desembargador Gustavo Jeffenteller, desembargador Thompson Flores, desembargador Amadeu Butelli, uma saudação ao doutor José Pumes, procurador eleitoral. Saúdo o doutor Rogério Vargas, nosso secretário judiciário e secretário da sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores do TRE, e uma saudação muito especial à nossa audiência. Primeiro sessão da pauta, colegas, é o recurso 060.000148, procedência Cachoeira do Sul, relatoria do desembargador Armínio da Rosa, e eu passo, então, a palavra ao doutor José Pumes, eminente procurador. Obrigado, senhor presidente, eminente desembargador André Vilarinho, saúdo Vossa Excelência, saúdo todos os demais integrantes desta corte, saúdo o doutor Rogério Vargas, na pessoa de quem saúdo todos os demais servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, e uma saudação especial também à nossa assistência. Senhor presidente, esse processo é um recurso numa prestação de contas. O parecer minucioso do Dr. Fábio tem 36 páginas, é extenso e muito minucioso. Eu vou tentar fazer um resumo para abreviar um pouco o tempo aqui. A sentença julgou desaprovadas as contas do partido recorrente, tendo por fundamento a não abertura de conta específica para a movimentação dos recursos do fundo partidário, o pagamento de despesas com recursos do fundo partidário mediante saques na conta bancária efetivado pelos dirigentes do partido, a não comprovação da utilização dos recursos do fundo partidário por meio de documento fiscal ou outro idôneo, o recebimento de recursos do fundo partidário no período em que o diretório municipal do partido estava sob sanção de proibição de recebimento de tais repasses, e recebimento de recursos de origem não identificada. Foi determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 192.500, 190 mil atinentes às irregularidades com recurso do fundo partidário, mais 2.500 relativos aos recursos de origem não identificada. Essa quantia acrescida da multa de 20%, sendo os dirigentes, presidente e tesoureiro responsabilizados subsidiariamente pelo recolhimento da quantia de R$ 190 mil, ante a utilização de recursos públicos de maneira contrária aos princípios da moralidade e probidade. Tem-se, então, que foi constatada pela unidade técnica a existência de recursos de origem não identificada, consistente no depósito de valor de R$ 2.500, indicando o CNPJ do próprio partido, sem que fosse observada a necessidade de doação por intermédio de cheque cruzado em nome do partido ou por depósito bancário que identifique o CPF ou CNPJ do doador originário, de modo a permitir, assim, a rastreabilidade e a consequente aferição da regularidade pelos órgãos de controle. Houve também a ausência de comprovação da utilização regular dos recursos do fundo partidário. Não foram utilizados os meios de pagamento indicados no artigo 18, parágrafo 4º da Resolução TSE 23464 de 2015, que se aplicava ao caso, e que são indispensáveis ao conhecimento do real destinatário dos recursos. Os supostos comprovantes de pagamento apresentados posteriormente para justificar as despesas foram apresentados em formato e letra padrão, com descrição genérica de serviços prestados. Nesse aspecto, a unidade técnica observou o seguinte: em análise dos documentos, dos recibos apresentados, verifica-se que todos são recibos comuns, têm um padrão de preenchimento, mesma letra, mesma descrição, contém o nome do partido, o valor pago pelo partido na descrição do serviço. Em todos os recibos consta apenas a informação: serviços prestados. Consta a data, o nome do prestador de serviço, o CPF do prestador e a assinatura do prestador de serviço. Os recibos apresentados não informam que tipo de serviço foi realizado, sendo que se faz necessária a especificação detalhada dos serviços realizados pelo prestador, principalmente por se tratar de recursos do fundo partidário,
e comprovada a despesa por documento fiscal idôneo, conforme o artigo 18 da Resolução 23.464. A necessidade de descrição de serviço realizado é necessária para que seja possível verificar se os gastos realizados estão em consonância com o parágrafo 1º do artigo 17 da Resolução TSE 23.464, de 2015. Os documentos também não estão em conformidade, portanto, com o exigido no artigo 18, caput, parágrafos 1º e 2º da resolução citada, que exigem detalhada descrição da operação. Além disso, houve a percepção de recursos oriundos do fundo partidário na vigência da proibição desse recebimento decorrente de julgamento de contas não prestadas em anos anteriores. Conforme a unidade técnica, o partido estava impedido de receber recursos do fundo partidário devido à omissão em prestar contas à Justiça Eleitoral referentes aos exercícios 2010, 2011, 2012 e 2013. O partido, em 4 de 10 de 2017, apresentou pedido de regularização das contas julgadas não prestadas dos exercícios 2010, 2011, 2012 e 2013, que foram autuados na classe PET. Petição de números, respectivamente, não é necessário repetir, né? Verifica-se, portanto, que quando o recebimento de valores do fundo partidário em agosto e setembro de 2016, o partido estava impedido de receber esses recursos. Devido à irregularidade apontada, os valores recebidos do fundo partidário devem ser recolhidos ao erário no valor total de R$190 mil, observou a unidade técnica. Os recorrentes apontam que o recebimento desses recursos se deu sob o abrigo do artigo 37, parágrafo 9º da Lei 9.096 de 1995 e do artigo 49, parágrafo 6º da Resolução TSE 23.464, os quais determinam a suspensão da sanção de perda do direito ao recebimento das referidas cotas no segundo semestre de 2016. Não obstante, nos termos apontados na sentença e no entendimento do Ministério Público Eleitoral, a suspensão dos descontos no repasse das cotas do fundo partidário a ser efetivada no segundo semestre das eleições está prevista especificamente para a hipótese do caput do artigo, que consiste na desaprovação das contas e não na ausência de prestação de contas, que é o caso das punições anteriores dirigidas ao partido que motivaram a suspensão dos repasses do fundo partidário. Portanto, não se aplica a exceção do artigo 37, parágrafo 9º da Lei das Eleições ao caso. Portanto, deve ser mantida a sentença que desaprovou as contas e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos irregulares no valor de R$192 mil e R$192.500 acrescidos de multa de 20%, e nesse aspecto se observa que o patamar máximo da multa foi devidamente fundamentado na sentença, sendo condizente com o vulto das irregularidades ante o total dos recursos movimentados. Há também a necessidade de responsabilização dos dirigentes, que é cabível no próprio processo de prestação de contas. Trata-se, no caso, de irregularidades graves e insanáveis resultantes de conduta dolosa, importando enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. Há necessidade, portanto, e a possibilidade de responsabilização dos dirigentes partidários. Os recorrentes sustentam que essa responsabilização seria indevida nos termos do parágrafo 2º do artigo 37 da Lei das Eleições, não podendo uma regra prevista na resolução se sobrepor à lei, e dizem que a possibilidade de responsabilização prevista no parágrafo 3º desse artigo não se enquadra no caso dos autos, devendo os requisitos ali previstos de qualquer forma constituir objeto de processo específico, com o escopo de apurar o eventual dolo e enriquecimento ilícito dos dirigentes, única forma de assegurarem-se o contraditório e a ampla defesa. O Ministério Público Eleitoral observa que os dois dispositivos trazidos pelo mesmo diploma legislativo devem levar ao entendimento de que o parágrafo 2º do artigo 37, como resultado da preocupação de não se proceder à responsabilização dos dirigentes partidários como um reflexo automático em quaisquer julgamentos de desaprovação das contas, deve implicar a responsabilização em caso de irregularidades graves, conforme bem delineado pelo parágrafo 13 do mesmo artigo. No caso dos autos, como já referido, as irregularidades são graves,
e, por outro lado, houve a intimação dos dirigentes para que pudesse defender, houve a oportunização do contraditório e da ampla defesa, sendo que o juízo deferiu o prazo para a juntada de manifestação e documentação complementar pertinente às irregularidades e impropriedades detectadas na prestação de contas, em homenagem aos postulados do contraditório e da ampla defesa e com foco na regra procedimental estabelecida no artigo 51, parágrafo 2º da Resolução TSE 23546, conforme consta do ID 4911883. Portanto, deve ser mantida a responsabilização dos dirigentes partidários no presente caso, tal como efetivado na sentença. Observa-se também que, garantido o direito de defesa, se ocorresse a mera condenação do partido a devolver os recursos sem qualquer condenação dos dirigentes, isso importaria uma decisão injusta que terminaria por punir 2 vezes o partido e, consequentemente, seus filiados, deixando isento de qualquer responsabilidade aquele responsável pela prestação de contas do partido. O caso em apreço é grave, confirma a excepcionalidade da responsabilização e há elementos suficientes para caracterizar o caráter doloso da conduta, o enriquecimento ilícito e a lesão ao patrimônio do partido, conforme consta da sentença, conforme demonstrado no parecer que consta dos autos. Os dirigentes sequer informaram que o partido recebeu recursos oriundos do fundo partidário. Isso só foi descoberto porque foi identificado pela unidade técnica uma conta em nome do partido a partir de pesquisa no sistema SPCA da Justiça Eleitoral. Isso consta do exame de prestação de contas, expressamente foi ressaltado pela unidade técnica no ID 4911883. Os documentos obtidos perante a instituição bancária no tocante a essa conta revelaram com clareza que os valores do fundo partidário, algumas vezes em vultosas somas, foram sacados em espécie diretamente da conta do partido pelo presidente do Diretório Municipal, Júlio Roberto Ferreira Lopes, conforme demonstram os recibos bancários contendo a sua assinatura, ou foram descontados da conta do partido mediante cheques nominais ao presidente Júlio Roberto Ferreira Lopes e, por este mesmo, assinados em nome do partido. Há nos autos, portanto, prova suficiente que os recursos do fundo partidário foram praticamente em sua totalidade intencionalmente desviados do partido e das finalidades partidárias, mediante saques efetivados pelo presidente do partido, passando tais recursos a integrar o seu patrimônio em detrimento do patrimônio do partido. O caráter doloso é ainda mais evidente ante a ocultação do ingresso desses recursos e a posterior e clara tentativa de forjar provas de uma suposta destinação regular. A gravidade da conduta também está clara, não apenas pelo vulto da soma desviada e pela dupla penalização do partido, além de a agremiação não ter se utilizado os recursos para seu funcionamento, ainda terá que recolhê-los ao Tesouro Nacional, mas também pela lesão ao erário, visto que se trata de recursos públicos. Por outro lado, não obstante grande parte das irregularidades possam ser imputadas também ao tesoureiro do partido, aquelas de caráter mais grave que permitem, nos termos da lei, no entender do Ministério Público Eleitoral, a responsabilização não foram por ele cometidas, uma vez que os documentos referentes aos saques em espécie trazidos pela instituição financeira, constantes em recibos e microfilmagens de cheques, apenas reportam saques efetivados pelo presidente do partido. Nesse aspecto, portanto, entendemos que a responsabilização do presidente do partido, o senhor Júlio Roberto Ferreira Lopes, no plano civil e ainda que subsidiariamente, como apontado na sentença, e não houve recurso do Ministério Público Eleitoral neste ponto, pelo recolhimento ao Tesouro Nacional do valor correspondente aos gastos com recursos do fundo partidário não comprovados, ou no mínimo do valor sacado diretamente pelo dirigente, correspondente a R$ 164.396,32, deve ocorrer, então, a responsabilização do presidente do partido. Finalizando, então, o Ministério Público Eleitoral, senhor presidente, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para efeito de afastar a responsabilidade subsidiária do tesoureiro do partido, mantendo-se no mais a sentença. Obrigado. Palavra o eminente relator, desembargador Armínio. Senhor presidente, endossando as saudações feitas por Vossa Excelência, seja aos membros dessa corte, seja ao doutor procurador, seja aos nossos funcionários, através do nosso diretor Rogério Vargas e aqueles que nos assistem, advogados e outros. Relativamente à irregularidade da prestação de contas, eu não tenho qualquer dúvida. Em suma,
Em primeiro lugar, houve um recebimento, e eu vou sintetizar o voto, de R$190 mil do fundo partidário, sendo 50 mil em agosto e 140 mil em setembro de 2016. Período em que o partido estava proibido de receber tais recursos, por ausência de prestação de contas nos anos anteriores. E se tratando de recebimento por erro ou equívoco, o mínimo que se pode esperar é a imediata devolução e não a apropriação dos valores. O recurso invoca o parágrafo 9º do artigo 37 da Lei 9.095 e o parágrafo 6º do artigo 49 da Resolução do TSE 23464 de 2015. Mas essas disposições, e transcrevo da resolução, que repete a da lei, implica apenas em que, aspas, o desconto do repasse será suspenso durante o segundo semestre do ano em que se realizaram as eleições. O desconto do repasse, que é coisa inteiramente diferente de uma liberação geral para receber recursos do fundo partidário ou outros. Uma coisa é não descontar, outra coisa é permitir que continue a se receber. Só que foi, sobre esse primeiro aspecto, inteiramente ilegal a apropriação desses 190 mil do fundo partidário. A segunda soma, também irregularmente recebida, corresponde ao depósito de R$ 2.500 efetuado com o CNPJ do próprio partido. Segundo o recurso, foi para pagar a locação, só que em conta trocada. E aqui já começa a questão das contas e a conta bancária omitida. Ou seja, foi na conta 608-246306 ao invés da conta 608-278104. Mas aqui a questão diz a ausência de identificação dos doadores originários dos recursos, irrelevante à conta bancária. Aqui, exigência do artigo 13, parágrafo 1, inciso 1º da Resolução TSE, já citada, 23464, 2015. Só se atenderia o regulamento dessa disposição, dessa resolução, com a juntada das microfilmagens dos cheques nominais ou comprovantes dos depósitos com a CPF, que não há. Só que aqui, percepção de valores, seja 190 mil do fundo partidário, mas esse tem mais coisa pela frente. E esses 2.500 absolutamente irregulares. Com relação aos 190 mil do fundo partidário, mais sério do que receber quando estava suspenso esse recebimento, está com a ausência de comprovação idônea dos gastos com o fundo partidário. Nas contas apresentadas, havia receita de R$ 145,35 e despesa de R$ 34,00. E uma única conta bancária. Aí é a questão das contas. Aquela de número 608-278-104. Houve, então, integral omissão quanto à conta bancária 608-24-6306, que é para onde migraram esses 190 mil do fundo partidário. A entidade, o partido, intimado para juntar comprovantes, juntou documentos de recebimento e distribuição de recursos zerados. Folhas 31 a 32 dos autos. Depois que o banco, primeiro o juiz indeferiu, depois o juiz autorizou, apresentou a microfilmagem de cheques e saques, e aí é que apareceu essa conta, aí que apareceu os 190 mil, saques na boca do caixa, a maioria. Aí que se apresentaram recibos. No projeto de voto, eu transcrevo os recibos. E os recibos correspondem a uma montagem para fazer
um encontro de contas entre o que veio, as informações que vieram do banco, os levantamentos de dinheiro lá, e as supostas despesas. E os recibos, não há como qualificar. A qualificação que se fizesse seria triste. Em suma, são recibos em que consta o seguinte, aspas, serviços prestados, fecha aspas, e acabou. Que serviços foram estes? Ninguém sabe. Talvez só quem providenciou esses recibos. E mais, dos recibos, 2 são do presidente do partido, esse que sacou dinheiro da boca do caixa. Júlio, recibos de 4.300 e de 31.046,32 centavos. Ou seja, ele prestou serviços, segundo esses recibos, serviços absolutamente enigmáticos para o próprio partido. Tudo em conflito, no mínimo, né? Com o artigo 18 da resolução TSE, tanto citada, 23.464/15, artigo 18, caput, e seus parágrafos 3º e 4º. Ou seja, o que se tem aqui é uma gravíssima irregularidade, com recibos que só aparecem depois que foi descoberta a conta e a apropriação dos recursos do fundo partidário e os levantamentos feitos nessa conta. E os recibos, então, correspondem a uma montagem da cobertura àqueles levantamentos. É a fortíssima evidência de apropriação desses valores indevidamente por quem os levantou. Sorte que eu não tenho nenhuma dúvida quanto a manter a sentença nessa parte, inclusive no que diz respeito à multa, a cujo respeito também fundamento do voto. A única questão que se coloca aqui e que leva a debate diz a responsabilização dos dirigentes partidários, ou seja, o presidente Júlio Roberto Ferreira Lopes e o tesoureiro César Gilmar Trouxa. A esse respeito, a questão é a responsabilização direta, já na prestação de contas. A esse respeito, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a que o parágrafo 2º do artigo 37 da Lei 9.096 há que ser lido em consonância com o parágrafo 3º desse artigo, que estabelece o parágrafo 13, a responsabilidade solidária nos casos de graves irregularidades decorrentes de conduta dolosa e que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio público. Aqui se teria fortíssimos indícios disso. É dolosa porque ninguém levantou culposamente esses valores. Levantou porque quis. E há forte indício de enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido, mais até do erário público, do erário, né? Erário público. A questão corresponde, que se tem de enfrentar é quanto à possibilidade de, nos próprios autos da prestação de contas, definir-se essa responsabilidade e ensejar condenação ao presidente ou ao tesouro. A resolução TSE 23.604, ao tratar do procedimento de prestação de contas, afirmar que é jurisdicional esse processo e seu procedimento, no artigo 31,
ao definir os requisitos de que deve constar na autuação da prestação de contas, está lá, artigo 31, inciso 1º-A, órgão partidário igual para presidente e tesoureiro ou daqueles que desempenham funções equivalentes. E B, do presidente, do tesoureiro e daqueles que desempenharam funções equivalentes no exercício financeiro da prestação de contas. Depois, a resolução no seu artigo 32, antes disso, vale, o artigo 30b da resolução. Devem ser cientificados o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão das prestações de contas. Então, a participação processual do presidente e do tesoureiro é inerente ao procedimento da prestação de contas, como regrado pela referida resolução. E no artigo 32 vem o seguinte: parágrafo 1º. Para fins do disposto nesta resolução, consideram-se responsáveis pelas contas prestadas solidariamente com o órgão partidário, solidariamente, não subsidiariamente, como falou a sentença, o seu presidente, o seu tesoureiro e aqueles que desempenharam funções equivalentes, bem como aqueles que os tenham efetivamente substituído no exercício da prestação de contas. E prevê mais ainda, no parágrafo 2º, que o juiz poderá, a qualquer tempo, determinar a notificação dos responsáveis para constituírem nos autos patrono regularmente habilitado. O que importa, essa responsabilidade solidária, como é que se apura? Ao tratar das sanções, o artigo 46 da resolução se dirige exclusivamente ao órgão partidário. Constatada a violação de normas legais estatutárias, o órgão partidário fica sujeito às seguintes sanções. E lá vai. Artigo 48. A desaprovação das contas do partido implicará a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida da multa de até 20%, multa essa que já disse a perfeita legalidade. E o parágrafo 1º, a sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade. E que não importa. E agora sim. Artigo 50. A responsabilidade pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários, decorrente da desaprovação das contas partidárias e dos atos ilícitos atribuídos ao partido político, somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável, resultante da conduta dolosa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. É a remissão ao parágrafo 13 do artigo 37 da Lei 9.096, a que já referi. Parágrafo 1º. O disposto nesse artigo não impede que a autoridade judiciária, diante dos fatos apurados, verifique a incidência das regras e dos princípios constitucionais que regem a responsabilidade daqueles que manuseiem recursos públicos. E, por fim, a dar remate ao debate. Parágrafo 2º. Na hipótese de infração às normas legais, as responsabilidades civil e criminal são subjetivas e recaem somente sobre os dirigentes partidários, responsáveis pelo partido à época dos fatos. E aqui que é o ponto. Bem como devem ser apuradas em processos específicos a serem instaurados nos foros competentes. De sorte que, embora a gravidade dos fatos, da conduta que procurei bem enfatizar e destacar, a responsabilidade tanto do presidente do partido quanto do seu tesoureiro, por força do parágrafo 2º do artigo 50 da resolução que rege
à prestação de contas há de ser apurada em processo específico. Esse era o vácuo que havia quanto em que área, em que setor, em que espaço processual se apuraria essa responsabilidade. E a resolução que se aplica às prestações de contas, inclusive esta, ela remete à apuração em processo específico para tal. Confesso que não é uma solução que me agrade, mas é a lei. E temos de respeitar a lei. Com o que eu estou aqui votando por dar parcial provimento ao recurso, apenas para o fim de afastar a responsabilização subsidiária, na verdade seria solidária, dos dirigentes Júlio Roberto Ferreira Lopes e César Alvim, e César Gilmar Trojan, a qual requer apuração em procedimento próprio, que o Ministério Público bem pode desencadear, seja em ação de improbidade, seja até na esfera penal. E a esse respeito, digo eu, como está aqui, já manifestei outras vezes, está aqui presente o Ministério Público, cabe a ele, espero que adote, vai adotar com certeza, as medidas que entender pertinentes, tanto na esfera civil quanto criminal. É como voto, senhor presidente. Determinando a quantia de 192.500 ao Tesouro Nacional, acrescida da multa de 20%. É isso, presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo ao voto já lançado na rede, na linha do voto do eminente relator. Pois não? Não, eu só queria, até ratificando o brilhante voto do eminente relator, que efetivamente, nesses casos, assim, quando fica as escancaradas, a conduta absolutamente dolosa, efetivamente nós somos inclinados até também a ficar numa posição de um certo desconforto, desembargador Arminio, em ter que remeter para processos onde já, digamos assim, há evidências, mais do que indícios, eu acho que há evidências aqui. Mas estou acompanhando integralmente, só queria fazer esse reforço, porque a questão, além do texto legal, de regra, as prestações de contas têm uma certa sumariedade cognitiva. Elas são muito mais para efeito realmente da questão contábil. E por esse motivo, penso eu, andou bem nesse montão o legislador ao reservar para as demandas que certamente o Ministério Público vai tomar. Mas eu queria apenas fazer primeiro um elogio ao bem conduzido voto e detalhado, que o relator chama atenção, porque este caso aqui, não só pelos valores, mas pela apropriação evidente até do presidente do partido. E nós sabemos que o partido é uma entidade abstrata. Quem age são os dirigentes partidários. Então fica uma coisa um pouco esquizofrênica. Mas, enfim, era apenas esse reforço aí que eu modestamente me permitiria trazer, e dando os cumprimentos tanto ao parecer quanto ao voto do relator. Muito bem. Desembargador Thompson, por gentileza. Presidente, eu apenas também quero associar os cumprimentos. O voto do relator realmente foi exaustivo, da mesma forma como o parecer do Ministério Público. Quero cumprimentar a Sua Excelência, que mais uma vez nos brindou com uma aula de direito. Acompanhe integralmente. Muito bem. Ninguém mais? Então, proclamando o resultado, recurso 060.000148, Cachoeira do Sul, a unanimidade deram parcial provimento para afastar a responsabilidade subsidiária dos dirigentes Júlio Roberto Ferreira Lopes e César Gilmar Trojan, a qual requer apuração em procedimento próprio, mantendo a sentença quanto à desaprovação das contas do Progressistas de Cachoeira do Sul e a determinação do recolhimento da quantia de R$ 192.500 ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 20%. Próximo julgamento é o recurso 060.000614, de Porto Alegre, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes. Eu passo, então, a palavra ao eminente procurador, doutor José Ponce. Obrigado, senhor presidente. Renovando as saudações. Também se trata aqui de um recurso eleitoral em prestação de contas, neste caso do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre.
cujas contas foram aprovadas com ressalvas pela sentença em razão do recebimento de recursos de fontes vedadas, no valor de R$ 360, e a utilização de recursos do fundo partidário acima do limite de 60% do total arrecadado, no valor de R$ 3.092,78, e determinou o recolhimento ao Tesouro a sentença determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 4.143,34, acrescido de multa de 20%. Nós temos o artigo 46, inciso 2, do artigo 49, caput, da resolução TSE 23546. No que diz respeito ao recebimento de receitas de fonte vedada, o partido, nas suas razões recursais, postula o afastamento da condenação do pagamento de R$ 360, que foi imposto em razão da doação de Mirella Fetter Tust, e alternativamente pugna pela redução desse valor ao equivalente a um mês de contribuição, ou seja, R$ 30. Quanto a esse item, a unidade técnica atestou no item B do seu parecer conclusivo, no ID 6530383, que a agremiação partidária recebeu recurso de detentores de cargos de chefia ou direção demissíveis ad nutum da administração pública, nesse montante de R$ 360. A tabela inserida no parecer conclusivo mostra que no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, ou seja, durante todo o exercício de 2018, Mirella Fetter Tuzzi ocupou o cargo de gerente adjunto do Banrisul, ou seja, desempenhou função de direção ou chefia na administração pública, e nessa condição realizou as doações ao partido, no valor de R$ 30 por mês, totalizando um montante de R$ 360 naquele ano. Portanto, está evidenciado que houve essa doação de fonte vedada, não procedendo à alegação do partido, no sentido de que, abre aspas, foi suscitado em manifestação ao parecer conclusivo que o exercício do cargo de gerente ocorreu apenas no mês de janeiro, conforme relatório acostado pela auditoria, o que não foi considerado na decisão recorrida, considerando o seguinte trecho do parecer conclusivo. Observação. A data final no cargo recebeu uma correção nesta tabela em relação à tabela do primeiro exame, publicada em 12 de 3 de 2020, uma vez que a informação da data final no cargo correta é 31 de 12 de 2018, de acordo com o documento juntado aos autos em 12 de 3 de 2020. Além do mais, não foi juntado aos autos nenhum documento que comprove que a doadora, Mirella Fetter Tuzzi, foi exonerada do cargo de gerente adjunto do Banrisul no dia 31 de 1 de 2018, e o próprio recorrente admitiu em seu recurso que a doadora não se encontra afiliada ao PT, quando aduziu, abre aspas, no tocante à doação feita por Mirella Fetter Tuzzi, a decisão ao que se depreende consigna que efetivamente a filiação partidária afastaria apontada irregularidade, no entanto, mantém o aponte em razão da não comprovação da filiação no partidário no sistema filia. De fato, não há registro da filiação partidária e tal ocorre por desídia do partido que não providenciou na regularidade desta filiação. Ou seja, é confirmado que não há filiação partidária. E na ausência da filiação regular dentro do sistema da justiça eleitoral, conforme o artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos, é descabido argumentar com a existência de filiação tão somente com base no fato da referida pessoa realizar doações ao partido. Portanto, deve ser mantida a condenação ao recolhimento do valor integral de R$ 360 ao Tesouro Nacional. Além disso, houve aplicação irregular dos recursos oriundos do fundo partidário, uma vez que o partido recebeu o valor de R$ 8.000 do fundo, e desse valor utilizou R$ 7.892,78 com despesas de pessoal, o que corresponde a 98% do total arrecadado, conforme apontado no parecer conclusivo da unidade técnica, sendo que, portanto, foi extrapolado o limite de 60% estabelecido na lei. O partido poderia utilizar apenas o valor de R$ 4.800, que seria esse 60% para o pagamento de despesas com sede e com pessoal. No entanto, extrapolou esse limite estabelecido no artigo 44, inciso 1, letra B, da Lei dos Partidos Políticos, em R$ 3.092,78. O partido também admite expressamente nas suas razões recursais que extrapolou esse limite, gastando acima do que permite a lei em relação aos valores recebidos do fundo partidário. Portanto, não foi observada a norma legal imposta a todos os partidos políticos e está correta
desse modo, a sentença que condenou o órgão partidário municipal à devolução da quantia excedida, no montante de R$ 3.092,72 ao Tesouro Nacional. Por outro lado, o total das irregularidades a que foi condenado o recorrente, R$ 3.452,78, consistente no R$ 360 da doação de fonte vedada, mais R$ 3.092 dos gastos acima do limite legal, corresponde a 1,33% das receitas arrecadadas no exercício, que no total de R$ 259.045,42. Esse percentual permite a aprovação das contas com ressalva, conforme a jurisprudência dessa Corte, e, portanto, a sentença está correta ao aprovar a conta com ressalva. Entretanto, o partido postula, alternativamente, o afastamento da aplicação da multa de até 20%, previsto no artigo 49 da resolução TSE 23546, e, nesse ponto, temos que lhe assiste razão, uma vez que é descabida a aplicação da sanção de multa sobre a importância apontada como irregular diante da aprovação das contas com ressalvas, pois o artigo 37 da Lei 9.096 refere apenas à desaprovação das contas como pressuposto para aplicação da multa. Nesse sentido, então, a manifestação do Ministério Público Eleitoral é pelo provimento parcial do recurso para que seja afastada a aplicação da multa, mantida a aprovação com ressalvas e a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de R$ 3.452,78. É nesse sentido a manifestação do Ministério Público Eleitoral, senhor presidente. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Presidente, bom dia. Vossa Excelência, cumprimento a todos os integrantes da Corte. Aproveito para renovar também as anteriores saudações. Cumprimentar o doutor Armínio pelo anterior voto, como de hábito, brilhante. E também peço vênia para estender algo que não fiz ontem, um abraço solidário a todos os integrantes da nossa família do eleitoral no Rio Grande do Sul, de todos aqueles que eventualmente perderam parentes nessa pandemia, mas, ao mesmo tempo, também um abraço cheio de energia a todos nós que continuamos com vida, com o desejo firme de que nos cuidemos e que continuemos a usufruir deste dom maravilhoso que é a vida. Minha saudação a todos aqueles que nos ouvem, nos acompanham, e quero dizer, eminente presidente, que é uma facilidade o trabalho quando se conta com o doutor Pumes, que, na verdade, faz o relatório completo do processo e nos facilita bastante. De fato, aqui 3 questões estão envolvidas nesta decisão, que é fontes vedadas, porque, na verdade, tratava-se de autoridade pública. Houve uma tentativa aqui, justamente no sentido de buscar a filiação como excludente, né, aí podendo ser valorada a contribuição, mas, na verdade, o levantamento técnico, como sempre, com precisão, afastou essa possibilidade. Portanto, é sim fonte vedada, e esta é a razão pela qual o partido tem que devolver esses recursos. A segunda questão também diz respeito à multa, que eu também, como fez o eminente procurador eleitoral, estou afastando, porque só cabe a multa quando, nas hipóteses de não aprovação das contas. E aqui, neste caso, as contas foram parcialmente aprovadas. E o terceiro tema em debate realmente é a devolução do fundo, de valores do fundo partidário que foram utilizados em excesso. Há um limite legal no montante de 60%, que foi extrapolado, e, por isso, o partido tem que devolver R$ 3.092,78. Portanto, fazendo minhas os exaustivos esclarecimentos prestados pelo procurador, eu estou votando pelo parcial provimento do recurso para afastar a multa de R$ 200 imposta na sentença, manter a condenação de recolhimento ao Tesouro de R$ 360 e, evidentemente, também do valor de R$ 3.092,78 por aplicação
irregular de verbas do fundo partidário. É como voto, eminente presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede, na linha do voto do eminente relator. Em não havendo manifestação, então, recurso 060.000.614 de Porto Alegre, à unanimidade, deram um parcial provimento para afastar a multa de 20% sobre o montante irregular imposto na sentença, mantendo, porém, a condenação de recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias de R$ 360 pelo recebimento de recurso de fonte vedada e R$ 3.092,78 por aplicação irregular de verbas do fundo partidário. O próximo recurso é um habeas corpus, 060.056608, relatoria do eminente desembargador Silvio Moraes, e é um habeas corpus impetrado por Antônio Luiz Pinheiro em favor de Valmor, José Capelletti e outros, contra a decisão do juiz eleitoral da 64ª Zona Eleitoral, que recebeu denúncia do Ministério Público. Passo a palavra ao eminente procurador, doutor José Osmar Pumes. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, trata-se de habeas corpus, como já anunciado por Vossa Excelência, com pedido de liminar impetrado em favor de 9 pessoas, dentre as quais Valmor José Capelletti, conhecido como NEC, e Gláucia Regina Broco, respectivamente eleitos prefeito e vice-prefeita de Cerro Grande no pleito de 2020. O habeas corpus foi impetrado contra a decisão do juízo da 64ª Zona Eleitoral de Rodeio Bonito, proferido no dia 5 de 12 de 2020, nos autos da ação penal 0600-242, consistente na fixação concomitante ao recebimento de denúncia por crimes eleitorais e conexos de 2 medidas cautelares diversas da prisão. Essas medidas foram a proibição de se aproximarem a menos de 100 metros de distância ou manter qualquer espécie de contato com as vítimas, testemunhas e familiares destas, diretamente ou por interposta pessoa, e obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, informando a este juiz eleitoral qualquer alteração de endereço ou de municípios. O impetrante sustenta que há constrangimento ilegal, que decorre da ausência de fundamento plausível para a decretação das medidas. E destaca, em relação a todos os pacientes, que a acusação é lastreada em boletim policial declarado unilateralmente por militantes e filiados aos partidos adversários, que o município de Cerro Grande tem uma população estimada pelo IBGE de somente 2.296 habitantes, com casas próximas umas das outras, razão pela qual dificilmente se pode evitar o encontro entre os seus habitantes num raio de 100 metros, o que torna a proibição de aproximação uma sanção antecipada e por demais severa diante do contexto das acusações, e que tem o maior interesse em demonstrar sua inocência, razão pela qual pretendem comparecer em juízo. Faz outras ilações também quanto aos eleitos, foram eleitos pelo voto livre e soberano do povo, a diferença de votos, enfim. O desembargador eleitoral relator, eminente desembargador Silvio, concedeu parcialmente o pedido liminar para revogar a decisão impetrada apenas no que se refere à determinação de que Valmor José Capelletti e Gláucia Regina Broco observem a distância mínima de 100 metros das testemunhas e vítimas discriminadas da denúncia, mantida a proibição de qualquer espécie de contato com as vítimas, testemunhas e familiares destas, diretamente ou por interposta pessoa, ressalvados atos e comunicações oficiais que guardem estrita pertinência com a administração do município. Essa proibição de aproximação a menos de 100 metros foi integralmente mantida para os demais pacientes e a obrigação de manter o endereço atualizado também foi integralmente mantida. Passando mais especificamente ao parecer, a fundamentação do parecer, temos que a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado da prática de crime tem caráter excepcional, como é sabido, e deve estar embasada, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, em decisão judicial fundamentada, na qual demonstrada a existência de prova de materialidade de crime, indício suficiente de autoria e perigo decorrente do estado de liberdade do investigado, além de ser necessário que seja especificado pelo menos um dos pressupostos previstos no caput desse dispositivo, artigo 312 do CPP, qual seja a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e, além disso, é necessária também a presença de pelo menos um dos requisitos do artigo 313 do CPP, que se trate de crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, que haja condenação por outro crime doloso em sentença transitada e julgado,
que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas coercitivas de urgência, ou que haja dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou esta não forneça elementos suficientes para esclarecê-lo. Por outro lado, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de decretação de medidas cautelares diversas da prisão, no seu artigo 319, sendo pressuposto para tanto que seja combinada a pena privativa de liberdade à infração. Artigo 283, parágrafo 1º do CPP. No caso concreto, a decisão impetrada, que impôs aos 9 pacientes 2 medidas cautelares diversas da prisão, foi devidamente fundamentada na gravidade dos fatos narrados na denúncia. A primeira medida cautelar, consistente na proibição de se aproximarem a menos de 100 metros de distância ou manter qualquer espécie de contato com as vítimas, testemunhas e familiares destas diretamente ou por interposta pessoa, estou fundamentada na indispensabilidade de se assegurar a regular coleta da prova durante a instrução criminal, o que poderia restar prejudicado diante de possíveis intimidações por parte dos denunciados em face de vítimas e testemunhas, que já vinha sido evidenciada nos autos. A segunda medida cautelar, consistente na obrigação de manter o endereço atualizado nos autos, informando ao juízo eleitoral qualquer alteração de endereço ou de municípios, mostrou-se necessária também para fins de assegurar a aplicação da lei penal, evitando a fuga dos denunciados. Porque, pelo que se extrai dos documentos e informações anexados ao pedido de habeas corpus, os 9 pacientes e mais 2 pessoas, em razão de fatos ocorridos no município de Cerro Grande no período eleitoral de 2020, foram denunciados pela Promotoria de Justiça pela prática dos crimes de associação criminosa armada, artigo 288 do Código Penal, coação eleitoral, artigo 331 do Código Eleitoral, impedimento ao exercício de propaganda eleitoral, Código Eleitoral, artigo 332, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, fraude processual, artigo 347 do Código Penal, corrupção de menores, artigo 244-B da Lei 8.060 de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, disparo de arma de fogo, Lei 10.826 de 2003, artigo 15. A denúncia foi oferecida com base no conjunto probatório reunido em procedimento investigativo criminal da Promotoria de Justiça de Rodeio Bonito e no inquérito policial tombado na Justiça Eleitoral. Dentre os elementos de prova destacam-se ocorrências policiais registradas pelas vítimas na Delegacia de Polícia Civil de Jaboticaba, inúmeras ocorrências policiais, termos de informações, declarações prestadas à autoridade policial, documentos de atendimentos médicos, atestados, declarações, ficha de atendimento ambulatorial de paciente encaminhado pelo delegado de polícia para exame de lesão corporal, auto policial de arrecadação de vídeos gravados por telefone celular e por câmeras de monitoramento do comércio local, termos de oitivas, audiências realizadas na Promotoria de Justiça de Rodeio Bonito, reconhecimentos de pessoas realizados na Promotoria de Justiça, declarações que foram objeto do crime de fraude processual, pesquisas de cadeia sucessória de veículos, relatório de serviço policial, análise celular apreendido em poder de Valmor José Capelletti, NEC, tudo juntado aos autos. A denúncia foi recebida em 5 de dezembro de 2020 e, na mesma ocasião, foi proferida a decisão atacada pelo habeas corpus referente à fixação das medidas cautelares diversas da prisão. Com base nessas informações, se verifica que a primeira alegação do impetrante, no sentido de que a acusação seria lastreada em mero boletim policial declarado unilateralmente por militantes e filiados aos partidos políticos, não condiz com os elementos de prova que serviram de base ao oferecimento da ação penal, os fartos elementos de prova. Haja vista a existência de diversos outros elementos, inclusive captura de imagens e reconhecimento. A segunda alegação, no sentido de tratar-se de município diminuto, no qual dificilmente se pode evitar o encontro entre os seus habitantes num raio de 100 metros, é verdadeira, mas não implica no alcance pretendido na petição de habeas corpus, e nesse aspecto foi lucidamente ponderado pelo eminente desembargador eleitoral relator, abre aspas, por óbvio, meras aproximações fortuitas por curtos intervalos não configuram infringência da ordem, desde que em sequência seja restaurado o imediato afastamento, conforme ID 12279-183, que apreciou o pedido de liminar. Portanto, não haverá descumprimento da ordem, desde que os pacientes não se dirijam às vítimas, testemunhas e respectivos familiares, bem como se afastem tão logo haja encontro ou cruzamento fortuito. Isso parece lógico de se entender. Conforme ressaltado
os fatos são gravíssimos, sinteticamente foram referidos. A transcrição no parecer de grande parte da denúncia, onde há essa narrativa, considero desnecessária a leitura, uma vez que se encontra dos autos. Apenas ressalto que é plenamente justificada, diante dos fatos descritos na denúncia, a proibição de aproximação a menos de 100 metros de distância de vítimas, testemunhas e seus respectivos familiares. Apenas contém algum grau de controvérsia essa medida no que diz respeito aos pacientes Valmor José Capelletti e Gláucia Regina Broco, que foram eleitos prefeito e vice-prefeita do município, e pelo menos uma das vítimas, importa considerar, participaria da transição entre os governos. Se trata de Hélio Ferreira Brizola, vice-prefeito de Cerro Grande na gestão 2017 e 2020. Nesse aspecto, porém, acertada a decisão liminar que flexibilizou a primeira medida cautelar imposta pelo juiz de primeiro grau, tão somente para revogar a decisão impetrada no tocante à determinação de que Valmor José Capelletti e Gláucia Regina Broco observem a distância mínima de 100 metros das testemunhas, mantendo a proibição de qualquer espécie no que diz respeito ao contato com as vítimas, testemunhas e familiares diretamente ou por interposta pessoa. E ressalvados os atos e comunicações oficiais que guardem estrita pertinência com a administração do município. Observa-se que essa flexibilização garante a segurança das vítimas, testemunhas e respectivos familiares e, concomitantemente, possibilita que os pacientes Valmor e Gláucia possam se desincumbir dos mandatos para os quais foram eleitos. Finalmente, no que diz respeito à terceira alegação do impetrante, no sentido de que os pacientes têm maior interesse em demonstrar sua inocência, a razão pela qual não seria necessária a fixação da segunda medida cautelar, que é a obrigatoriedade de informar a alteração de endereço, trata-se de mera afirmação genérica, alegação de intenção sem qualquer conteúdo válido à desconstituição da medida cautelar. E oportuno pontuar que a obrigatoriedade de informar ao juiz qualquer alteração de interesse configura medida cautelar bastante branda, não causa embaraço aos acusados que efetivamente pretendam comparecer em juízo para apresentar defesa. Finalizando, então, senhor presidente, com essas observações, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela concessão parcial da ordem nos exatos termos da decisão liminar proferida pelo senhor eminente senhor relator. Muito bem. Com a palavra, o eminente relator, desembargador Silvio Moraes. Eminente presidente, eu quero, renovando as saudações, eu quero lembrar a respeito desse caso que enaltecer, em primeiro lugar, a postura do juiz, e Vossa Excelência, certamente o doutor Gustavo, o doutor Rogério, desembargador Abreu Lima, penso também que, na ocasião, o tribunal, a cúpula do tribunal, a direção toda nos envolvemos, devemos ter tido uns 4 casos análogos em que se constatou, lamentavelmente, que entidades com objetivos escusos, né, tentando entrar na política, utilizaram de todos os meios para inibir, agredir as pessoas, justamente no sentido da obtenção de votos. Eu com relação a este fato, eu vou pedir vênia para me limitar à leitura da ementa do acórdão do habeas corpus e, na verdade, eu queria fazer um registro muito especial ao juiz. Fui abrir aqui o computador e acabei cometendo um ato falho, mas estou com a ementa, não consegui verificar o nome do juiz. Na ocasião, o tribunal conversou com ele, eu também conversei com ele, e ele sofreu uma pressão muito grande e realmente foi extremamente corajoso, competente e dirimiu, encarou e deu ao caso a solução com a coragem e competência que estava requerendo. Na verdade, é um habeas corpus com pedido liminar parcialmente deferido, medidas cautelares diversas da prisão, suporte probatório suficiente para processamento da ação penal, indícios de autoria e materialidade delitiva, imposição de medida cautelar adequada e legítima,
relativação quanto ao prefeito e vice eleitos, com a sessão parcial da ordem. É um habeas corpus com pedido liminar contra a decisão que fixou medidas cautelares diversas da prisão aos pacientes. Há um suporte probatório suficiente para o processamento da ação penal, cumprindo a Justiça Eleitoral, adotar medidas para prevenir que os meios utilizados para supostas intimações cometidas no período eleitoral sejam novamente empregados durante a instrução processual contra as vítimas e testemunhas dos fatos, garantindo-lhes, assim, a segurança e a tranquilidade necessária para que possam esclarecer os acontecimentos sem que se sintam ameaçadas e coagidas. A gravidade da natureza das infrações penais supostamente perpetradas, quais sejam associação criminosa armada, artigo 288, caput e parágrafo único do Código Penal, constrangimento ilegal, artigo 146, parágrafo 1º do Código Penal, porte ilegal de arma, artigo 14, número 10.826/03, disparo de arma de fogo, artigo 15 da Lei 10.826/03, coação eleitoral, artigo 301 do Código Eleitoral, e impedimento à propaganda eleitoral de 2020. Todas acentue-se com elevado potencial de gerar intimidação e temor pessoal. Portanto, a imposição das medidas cautelares já adotadas impõe, porque legítimas que sejam mantidas, tendo em vista os indícios da autoria e materialidade delitiva evidenciados pelos diversos boletins de ocorrência registrados pelas vítimas. Mantida integralmente a decisão impugnada para os pacientes, com exceção do chefe do executivo e sua vice. E aí eu esclareço no item 4 da ementa, em resumo. Quanto ao prefeito e à vice-prefeita recém-eleitos, a medida comporta relativação, não se podendo permitir que a restrição aos mandatários inviabilize a gestão do município ou impeça que os munícipes e servidores tenham acesso aos órgãos e serviços públicos, desde que observados os limites de exercício funcional e da atividade administrativa do ente público. Revogada a decisão, mantendo a proibição de qualquer espécie de contato com as vítimas, testemunhas e seus familiares, diretamente ou por interposta pessoa, ressalvados atos e comunicações oficiais que guardem estreita pertinência com a administração do município. Quanto à obrigação de informar ao juízo qualquer alteração de endereço, medida cautelar branda, que não causa embaraço aos acusados, por isto vai mantida a decisão em relação a todos os pacientes. Em conclusão, eu estou, então, fazendo a concessão parcial da ordem apenas com este abrandamento que aqui coloquei, justamente preocupado com a possibilidade da continuidade normal da administração. Portanto, eminente presidente, eminentes colegas, tendo por base esse correto trabalho feito pelo nosso procurador eleitoral e rigorosamente demonstrou a sequência dos fatos, eu penso que a ementa que acabei de ler sintetiza realmente todas as questões que importam ao processo e senhor presidente, demais colegas, como estou votando. Bem, consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede, na linha do voto do relator. E não havendo,
Então, proclamamos o resultado. Habeas corpus 060056608 de Cerro Grande. A unanimidade concederam parcialmente a ordem para confirmar a decisão liminar do voto do relator. Próximo é o recurso 060029819, procedência Santa Vitória do Palmar, relatoria do eminente pagador Gustavo de Effenteler. Passo a palavra ao eminente doutor José Cumes. Obrigado, senhor presidente. Neste caso, trata-se de recurso interposto por PDT e Jordano Pereira, prefeito, candidato a prefeito em Santa Vitória do Palmar, contra a sentença que julgou procedente representação por propaganda eleitoral irregular formulada pelo Movimento Democrático Brasileiro de Santa Vitória do Palmar e condenou os representados ao pagamento da multa de R$10 mil. Nos termos da sentença, a propaganda eleitoral na internet, por impulsionamento de conteúdos, deve conter o CNPJ ou CPF do responsável pela contratação, além da expressão propaganda eleitoral, conforme determina o artigo 29, parágrafo 5º da Resolução 23.610, e essa situação não foi observada no caso, já que nenhuma das publicações impugnadas está identificada pelo número do CNPJ ou CPF do contratante. O recorrente alega que não há irregularidade porque contratou com o Facebook nos termos exigidos pela resolução. Os recorrentes já haviam sofrido anterior representação por irregularidade em impulsionamento de publicações, porque havia um desconhecimento e um despreparo com relação à ferramenta de publicidade do Facebook, que houve total desrespeito pelo processo exigido pela rede social para obtenção de rótulo específico de propaganda eleitoral. O CNPJ está presente em todas as postagens mencionadas ao deslizar-se o mouse sobre o ícone, também como dito pelo próprio Facebook, na página da biblioteca de anúncios, em link abaixo das postagens nominado informações sobre o anunciante, e que foram observadas todas as orientações recebidas do Facebook para a correta inserção da informação. Em síntese, são essas as alegações. O Facebook possui a ferramenta voltada à transparência dos anúncios contratados por seus usuários, denominada Biblioteca de Anúncios, sendo que é acessível a qualquer internauta, usuário ou não usuário da rede social, essa biblioteca. No caso dos autos, o representado foi condenado pela ausência do CNPJ no rótulo da propaganda eleitoral. Na sentença não há qualquer menção à ausência da expressão propaganda eleitoral e a presença dessa informação no rótulo se extrai do print que foi apostado com a inicial. Portanto, entendemos que a questão se resume à ausência do CNPJ no rótulo do anúncio. Na contestação, o representado informou que o CNPJ se encontraria nas informações do anunciante e trouxe print de tela que comprovaria essa assertiva. A sentença não afastou a presença do CNPJ nas informações do anunciante, mas referiu-se apenas à ausência dessa informação no rótulo. Em caso recente, julgado por essa Egrégia Corte, na representação 060-0035-21 de 2020, o candidato a prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan, contra o candidato José Fortunati, da mesma forma, a informação do CNPJ da campanha do representado não se encontrava no rótulo da propaganda, mas estava acessível nas informações do anunciante e, em virtude disso, a Corte entendeu que não havia irregularidade na propaganda em questão. No parecer que foi ofertado naquele caso, o Ministério Público Eleitoral observou o seguinte: na imagem supra, próximo à margem inferior à esquerda, consta a expressão informações sobre o anunciante, acompanhada de uma seta. Abrindo-se a seta, estão disponíveis todos os dados do responsável financeiro, dentre os quais o CNPJ. Evidente assim que o post foi impulsionado, bem como que nos dados do anúncio constou informado o CNPJ do respectivo responsável financeiro. É certo que a exigência do CNPJ destina-se a viabilizar a fiscalização quanto ao responsável pelo impulsionamento, a fim de verificar se está entre os legitimados a tanto pela lei das eleições, coligação, partido, candidato e responsável financeiro. No caso, a informação estava acessível a quem recebeu a aludida propaganda ou quem buscou fiscalizá-la. Destarte, conquanto o post objeto da impugnação tenha sido impulsionado, esse impulsionamento deu-se de forma lícita porque houve a correta identificação do CNPJ do responsável financeiro. No caso que está em julgamento neste momento, entendemos que, da mesma forma, não há irregularidade no impulsionamento,
uma vez que o CNPJ está disponível a qualquer um que queira acessá-lo, está facilmente disponível, e, portanto, a reforma da sentença é a medida que se impõe. E, por esse motivo, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito bem. O desembargador Gustavo de Offentella. Eminente presidente, eminentes colegas, demais integrantes da Corte, eminente doutor José Pumes, procurador regional eleitoral, ilustríssimo doutor Rogério Vargas, nosso secretário da Sucessão e da Secretaria Judiciária, estimados servidores do TRE, e um abraço especial a todos aqueles que assistem a nossa sessão através do canal YouTube. Senhor presidente, o meu voto está absolutamente alinhado com o parecer ministerial, porque, efetivamente, ainda que à primeira vista, na página do Facebook, não constem as informações de que se trata de propaganda eleitoral impulsionada, absolutamente admitida pela legislação e pelas resoluções do TSE, a verdade, buscando-se a biblioteca de anúncios e clicando-se no ícone I, que existe na página, que a página é composta de não só do que se visualiza a sua simples abertura, mas também do que está, por assim dizer, por trás dela. Então, clicando nesse ícone I de informação, se encontram as informações sobre o anunciante, de forma que ali se encontram realmente todos os dados exigidos pela legislação, CNPJ, de quem se trata, etc. Então, eu entendo que houve um equívoco de apreciação por parte do juízo de primeiro grau e reputo que a propaganda eleitoral impulsionada, neste caso, através da plataforma Facebook, está absolutamente regular, razão pela qual eu estou votando pelo provimento do recurso para julgar improcedente a representação por propaganda irregular, afastando a multa de R$10 mil aplicada pelo juízo eleitoral. É nesse sentido que voto, senhor presidente. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede. Na linha do voto relatório. Não, presidente, eu só queria me manifestar dizendo da importância desse esclarecimento do doutor Gustavo, porque até então a minha convicção é de que realmente deveria qualquer pessoa, ao olhar aquela publicidade, identificar o CNPJ, o CPF e a questão de se tratar de propaganda impulsionada. E pelo que entendi, necessariamente não, porque teremos um complemento disponível que permite que isto seja visto. É assim, doutor Gustavo? Doutor Rogério. Exatamente, desembargador Silvio. E a jurisprudência tem se inclinado neste sentido, de que, estando nas informações do anunciante, está cumprido o requisito legal. Muito bem. Se fosse aplicado, desembargador Silvio, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, o senhor teria razão, mas aqui não se aplica na área eleitoral. Muito bem. Obrigado, doutor Gustavo. Muito bem. Não tendo mais outras manifestações, então o resultado é o seguinte. Recurso 060-02-98-19, de Santa Vitória do Palmar, era um provimento ao recurso para julgar improcedente a representação e afastar a multa, decisão unânime. Próximo é o recurso 060-05-09-57, procedência Cachoeira do Sul, relatoria do eminente desembargador Thompson Flores, e com a palavra o eminente procurador, doutor José Pumes. Muito obrigado, senhor presidente. Neste caso, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença proferida pelo juiz da 10ª Zona Eleitoral, que julgou procedente representação, formulada por Itamar Pereira da Luz, candidato a vereador em Cachoeira do Sul, em face de Paulo Roberto Ribeiro da Silva por veiculação de propaganda eleitoral negativa no Facebook, condenando o representado ao pagamento de multa no valor de R$5 mil. Essa veiculação de propaganda eleitoral negativa trazia ofensas à honra do representante, a quem o representado se referiu com expressões de caráter injurioso.
O juiz entendeu que o conteúdo divulgado pelo representado não encontra respaldo na legislação eleitoral, ultrapassando os limites da livre manifestação do pensamento, o que merece a aplicação da multa mínima prevista no artigo 28, parágrafo 5º da Resolução 23.610, qual seja R$ 5.000. O representado, em seu recurso, reitera a afirmação de que a mensagem apontada na inicial consiste em mera crítica política e sustenta que não se valeu do anonimato, não sendo, portanto, aplicável a multa, que seria ainda excessiva em vista da sua condição econômica. Inicialmente, cumpre salientar que, a despeito da ausência de indicação da URL na inicial, o representado confirmou na sua peça de defesa a existência e a autoria da postagem impugnada, não havendo, portanto, controvérsia acerca da ocorrência da publicação, cuja ilegalidade deve ser reconhecida no nosso entendimento. Cumpre reconhecer que cabe à Justiça Eleitoral impedir que a liberdade de expressão no período eleitoral redunde em abuso do poder econômico ou político ou no uso indevido dos meios de comunicação social, de modo a evitar a ofensa a candidatos, igualmente a difusão de informações falsas ou que induzam a erro o eleitor, notadamente por meio das redes sociais na internet, diante da sua capacidade de disseminação. Quanto à caracterização da propaganda eleitoral negativa, verifica-se que esta vai estar presente quando houver o desbordamento dos limites da liberdade de expressão e de informação, bem como se eventuais críticas a candidatos forem realizadas com a utilização de meios proscritos ou de recursos não disponíveis ao pré-candidato médio. No caso específico dos autos, ora em julgamento, pelo que se verifica do teor da publicação realizada pelo representado, houve efetiva ofensa à honra do representante, nos seguintes termos: vou pedir licença para ler o que foi postado. Abre aspas, toda pessoa que troca seu voto por dinheiro é uma merda, uma bosta. Troca aí, cara pálida. O tal Itamar Luz me excluiu por causa da minha crítica ao 13º. Itamar Luz, o maior lixo político da história dessa cidade. Fecha aspas. Peço desculpas pelas palavras utilizadas, que são as que constam efetivamente da postagem. O candidato foi chamado de lixo, merda e bosta. A utilização dessas palavras, que são evidentemente injuriosas, mesmo que motivadas por uma crítica política, não pode ser admitida. Portanto, aplica-se ao caso a previsão do artigo 27, parágrafo 1º da Resolução 23.610, segundo o qual a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos, que é o caso havendo ofensa à honra ou à imagem do candidato representante. Relativamente à multa, contudo, não se cuida de situação que permita a incidência do parágrafo 5º do artigo 28 da Resolução 23.610, pois esse somente se aplica aos casos de realização de propaganda eleitoral em desconformidade com as regras estabelecidas no artigo 28, que tratam dos meios permitidos e não do conteúdo da publicação, como é o caso. Nos casos de propaganda eleitoral com veiculação de mensagens ofensivas, é possível pleitear o direito de resposta e a remoção do conteúdo, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, inclusive de natureza penal, conforme estabelece o artigo 30 e o parágrafo 2º da Resolução 23.610, que repete, aliás, a dicção do artigo 57D da Lei das Eleições. Entretanto, o legislador não previu sanção de multa para tal conduta no âmbito da Justiça Eleitoral e, nesse sentido, há precedentes do TSE, inclusive. Portanto, entendemos que deve ser parcialmente reformada a sentença, tão somente para afastar a multa aplicada ao representado, e, nesse sentido, a manifestação, então, do Ministério Público Eleitoral é pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, senhor presidente. Bem, com a palavra, o eminente relator, desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento todos os demais membros da Corte, cumprimento o nobre representante do Ministério Público, o ilustre diretor-geral aqui presente, e advogados e pessoas que nos assistem. A questão é muito simples e é corriqueira nos nossos julgamentos, de modo que eu vou, até para abreviar os nossos julgamentos, temos muito ainda o que fazer, eu adoto integralmente o parecer do Ministério Público, meu voto, e é no sentido de dar parcial provimento ao recurso. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede, na linha do voto do relator. Havendo, então,
recurso 060050957 de Cachoeira do Sul, à unanimidade, deram parcial provimento para afastar a multa de R$5.000, nos termos da sentença. Recurso 060025497, procedência Santa Vitória do Palmar, relatoria eminente do Amadeu Butelli, e com a palavra o doutor José Pumes. Obrigado, senhor presidente. Nesse caso, trata-se de um recurso eleitoral interposto pelo MDB de Santa Vitória do Palmar contra a decisão proferida pelo juiz da 43ª Zona Eleitoral, que julgou liminarmente improcedente representação por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral, ajuizada em face de Gilberto Monteiro. O recorrente sustenta que, em 21 de outubro, às 22h30, o representado divulgou em seu perfil pessoal do Facebook pesquisa eleitoral realizada em desacordo com os ditames legais, uma vez que é ausente qualquer registro na Justiça Eleitoral. Salienta que a aludida divulgação induziu em erro os eleitores, os quais foram levados a acreditar que se tratava de pesquisa eleitoral, constituindo, pois, uma publicação falsa suscetível de suspensão de acesso nos termos do artigo 57.1 da Lei Eleitoral e aplicação de multa pela divulgação de pesquisa sem registro, prevista no artigo 33, parágrafo 3º da Lei Eleitoral. E, portanto, propugna pela reforma da sentença para que seja retirada da internet a referida publicação e condenado o representado ao pagamento de multa. Inicialmente, esta Procuradoria Regional ofereceu parecer observando que a publicação descrita nos autos possui características que permitem enquadrá-la como enquete e não como pesquisa, sendo que a veiculação da enquete é também vedada a partir do início da propaganda eleitoral, mas que não seria possível avançar no exame da questão porque, não obstante a representação houvesse sido julgada improcedente liminarmente, não foi determinada a citação do representado e opinou pela conversão do feito em diligência para que fosse oportunizada a apresentação de contrarrazões. Isso foi deferido pelo eminente relator, os autos desceram, o representado foi devidamente citado, apresentou contrarrazões e vieram novamente para parecer. No que diz respeito ao mérito do recurso, o recurso é tempestivo, porém, entendemos que não deverá ser admitido diante da perda do objeto no tocante ao pedido de remoção da publicação da pesquisa, tendo em vista que encerrados os atos de campanha eleitoral nas cidades, enfim, já encerrada a campanha eleitoral, já passada a disputa do pleito de 2020, sendo que o eventual provimento do recurso objetivava fosse o representado impedido de divulgar pesquisa eleitoral que não tem mais nenhum efeito prático, caso seja deferido. Então, inicialmente pela perda do objeto, a manifestação do Ministério Público, quanto ao pedido de remoção da pesquisa. No que diz respeito à aplicação da multa prevista no parágrafo 3º do artigo 33 da Lei das Eleições, verifica-se que houve a veiculação no perfil pessoal do representado, no Facebook, dos nomes dos candidatos a prefeito seguidos de percentuais, o que configura, segundo o representante, divulgação irregular de pesquisa eleitoral, visto que não efetivado seu registro na Justiça Eleitoral, e aduz também o representante recorrente que tal pesquisa seria fraudulenta e inverídica. Não obstante, entendemos que, pelo teor da publicação, cuja captura de tela vem inserida na petição inicial e nas razões recursais, o caso não é de pesquisa eleitoral, uma vez que a publicação ocorreu sem qualquer tipo de apontamento que refira a metodologia científica ou plano amostral, configurando na realidade uma mera sondagem, nos termos do parágrafo 1º do artigo 23 da resolução 23.600 de 2019, que define enquete ou sondagem como levantamento de opiniões sem plano amostral que dependa da participação espontânea do interessado e que não utilize método científico para sua realização quando apresentados resultados que possibilitem ao eleitor inferir a ordem dos candidatos na disputa. E, nesse sentido, trazemos recente julgado desse tribunal, proferido no processo 0600-08344 de 2020, no sentido de que
a ausência de elementos mínimos para caracterizar a postagem como pesquisa e seu enquadramento como enquete implica na inaplicabilidade da multa que não foi prevista para esse tipo de publicação. Então, embora vedada a publicação de enquete no período eleitoral, o legislador não previu a aplicação de multa para a sua divulgação. Portanto, finalizando, senhor presidente, o Ministério Público Eleitoral se manifesta pelo não conhecimento do recurso em relação ao pedido de remoção do conteúdo, por prejudicado diante da ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que já realizadas as eleições, e na parte em que admitido relativamente à aplicação de multa pela publicação irregular, pelo seu desprovimento. Muito obrigado. Muito bem. Relator, desembargador Amadeu Butelli. Senhor presidente, na sua pessoa, cumprimento os demais integrantes da Corte. Uma saudação especial ao doutor José Pumes, representante do Ministério Público Eleitoral. Saudação também ao doutor Rogério Vargas, secretário desta sessão, em nome de quem cumprimento também todos os servidores do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul. Saudação especial também à nossa assistência. Como bem comentado pelos colegas que me antecederam, depois da manifestação do promotor eleitoral, resta pouco a se acrescentar. Mas o caso aqui é bem simples. Inicialmente, voto, senhor presidente, pela perda de objeto com relação ao pedido de exclusão da rede social, daquela enquete formulada, e com relação ao mérito, me permito referir sobre o dizer da publicação. É bem simples, são 4 linhas. Inicia assim, abre aspas, é nós, com 3, 4 pontos de exclamação. 32% Paulinho, 26% Well e 24% Giordano. E esta é a publicação. De plano, se verifica a ausência completa de qualquer referência sobre quem efetuou essa pesquisa, ou enquete. Não há referência sobre percentual de indecisos, de brancos, de nulo, né? Ou seja, eu tenho até dúvidas se efetivamente houve essa enquete ou se ela provém do próprio Gilberto Monteiro, o recorrido, né, que tenta, de alguma forma, manifestar a sua intenção de voto ou a sua simpatia por determinado candidato, publicando desta forma. Sabemos da influência que as pesquisas eleitorais corretas, sérias, causam no ânimo do eleitor, e, em razão disso, toda a proteção e as exigências legais para que sejam devidamente publicadas e divulgadas. Não é o caso aqui. Não há, como bem referido pelo procurador eleitoral, nenhuma referência sobre o método científico utilizado, ou seja, não há o mínimo de credibilidade nesta postagem. De forma que não se enquadra, portanto, na qualificação de uma pesquisa propriamente dita, não se aplicando, via de consequência, a regra do parágrafo 3º do artigo 33 da Lei das Eleições, para fins de sancionamento da conduta do representante. No mérito, então, eu voto pelo desprovimento do recurso, na parte em que eu admito, mantendo íntegra a sentença que julgou improcedente a representação. Esse voto. Muito bem. Consulto os colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo aos votos já lançados na rede, na linha do voto do movimento relator. Não havendo, então, o recurso 060-025497, Santa Vitória do Palmar. A unanimidade não conheceram do recurso em relação ao pedido de remoção do conteúdo e negaram provimento na parte admitida, mantendo a sentença na íntegra. Próximo, colegas, é um embargo de declaração no habeas corpus número 0600561,
no qual o eminente relator está votando pela rejeição dos embargos, eu consulto, então, o eminente relator ou os demais colegas se alguém deseja fazer qualquer acréscimo, qualquer manifestação de voto. Podemos, então, proclamar o resultado, se o eminente relator não estiver de acordo. À unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração. Concluída a pauta jurisdicional, temos um processo administrativo, relatoria do eminente pagador Armindo da Rosa, é o processo 00027888201, a 38ª Zona Eleitoral de Rio Pardo, em que o eminente relator está propondo a designação do nome da doutora Cleusa Maria Ludwig para exercer a titularidade da jurisdição eleitoral da 38ª Zona Eleitoral. Proposta da Corregedoria, doutora Cleusa Ludwig para a jurisdição eleitoral. Todos os colegas estão de acordo? Então, podemos proclamar o resultado do recurso administrativo já referido. E o resultado é que acolheram à unanimidade o nome da doutora Cleusa Maria Ludwig para exercer a titularidade da 38ª Zona Eleitoral, a partir de 26 de janeiro de 2021. Bem, colegas, concluída a nossa pauta. Presidente. Pois não? Vou lhe pedir uma questão de ordem. Claro. Concluída a pauta, né? Sim. Eu vou fazer, na verdade, assim, eu quero ratificar o meu voto naquele processo do doutor Gustavo, mas eu estou preocupado fundamentalmente pela unicidade, pela pacificação das nossas decisões. Ontem, e abri de novo aqui na sessão de ontem, eu julguei um processo de impulsionamento e acho que várias deverão ser as ações sobre impulsionamento. E, no meu caso de ontem, as partes admitiram que esqueceram de preencher algum dado e não aparecia na exposição o CNPJ ou CPF e tratar-se de publicidade eleitoral. Hoje, então, lá, e percebam, a condenação vai de 5 a 30 mil, se faltar isto, né? Se faltar qualquer desses dados, a condenação vai de 5 a 30. Ontem, na sentença, o juiz havia condenado em 8 e, dada a pequenez e a rapidez com que foi feita a correção, eu baixei para 5, todos os senhores me acompanharam. Hoje, nós acompanhamos com justas razões o doutor Gustavo, justamente porque em apenso aparecia os dados que faltavam. O que me inquieta, nas minhas aulas com o professor Basílio, eu lembro de estar estampado, e a lei diz exatamente isto aqui. Todo impulsionamento deverá conter de forma clara e legível o número de inscrição no CNPJ ou CPF do responsável, além da expressão propaganda eleitoral. Então, a visualização disto, e evidentemente, todos aqueles que recorrerem ou recorreram devem ter levado isso em conta, deveria, de plano, aparecer. Então, em tese, nós poderíamos estar aqui tendo as primeiras 2 decisões divergentes, que não o são, porque aqui há admissão na minha de que não foi preenchido, e na do doutor Gustavo de que foi preenchido, mas ficou em anexo. Então, eu vou submeter, se me permitirem, as 2 ao nosso secretário judiciário e tentar com ele estabelecer um exame mais acurado para estabelecer se é necessário ou não nós firmarmos um posicionamento mais acurado no exame destes fatos e evitar, eventualmente, decisões contraditórias. Por isto, a minha indagação daquela hora, porque está muito presente ainda a fotografia do Basílio exibindo e eu, no meu aprendizado, junto com Fraga, registrando. Tem que estar exposto à primeira vista. Eu olho e tem que aparecer.
por isso a minha pergunta de que não estava na primeira folha, mas examinando documentos complementares, ela aparecia. Como eu acho que o caso poderá vir a trazer possível divergência, então eu quero anunciar a Vossa Excelência, presidente, que eu vou fazer isso, e depois submeterei aos demais colegas, justamente no sentido de pacificar, porque temos que pensar que a partir do dia 12 de fevereiro começa a chegar a enxurrada das prestações de contas e seguramente, dada as circunstâncias de que nós devemos ter tido muito impulsionamento na campanha, nós também estaremos enfrentando casos similares. Era só esta, me permita, a questão de ordem que eu pretendia trazer. Permite, senhor presidente, só em atenção ao que trouxe muito oportunamente o senador Silvio, eu só chamaria atenção que não sei se há essa divergência, porque nós estamos tratando aqui de propaganda eleitoral e não propriamente prestação de contas. E no caso que votamos hoje, faz parte do sistema do Facebook. Claro que aí a questão, por isso até falei, a questão do código do consumidor talvez tivesse outra leitura, mas faz parte do sistema do Facebook essas informações do anunciante, e isso ele está, não é uma página em apenso, não é apenas que dentro do Face funciona assim. Mas, enfim, apenas para colaborar, acho muito útil essa questão, só que separando o que é propaganda eleitoral de prestação de contas. Essa observação, senhor presidente. Senhor presidente, por favor. Endossando as palavras do desembargador Gerson, é exatamente isso. Uma página do Facebook é composta não só daquilo que num primeiro momento se visualiza, mas de outras coisas que estão encadeadas com aquele primeiro momento. Tá? Então, as informações do anunciante fazem parte da página. Tá? E lembro bem, foi mencionado, claro, que a doutrina, né, as posições doutrinárias propriamente não nos vinculam, são um subsídio de que nós nos valemos para suporte das nossas decisões. Me lembro bem que eu tive a oportunidade, na condição de juiz de cooperação deste tribunal, fazer um vídeo, uma live com o professor Basílio, agora mencionado pelo desembargador Silvio, onde foi exposto claramente por nós, éramos eu, ele e o doutor Rogério, né, fazendo a exposição para os colegas juízes eleitorais do interior, de que a biblioteca de anúncios, que faz parte desta página que se visualiza inicialmente quando se abre uma página de Facebook qualquer, né, a biblioteca de anúncios contendo as informações exigidas pela legislação eleitoral, especialmente as resoluções do TSE, está absolutamente suprida a exigência legal. Ali, se ali, pelo menos ali, estiver o nome do anunciante, que se trata de propaganda eleitoral impulsionada, e CNPJ ou CPF, está cumprida a exigência legal. Não necessariamente precisa aparecer na primeira visualização, quando aparece ali o perfil, como se chama, a página de perfil do Facebook. Né? O perfil do Facebook é uma coisa, e a partir dele existem encadeadas para cada usuário várias outras páginas, né? Entre as quais, no caso da propaganda eleitoral impulsionada, essas informações do anunciante. Me corrija o doutor Rogério se eventualmente eu tiver cometido algum equívoco nessa minha breve explanação. Tá? Quero agradecer, presidente, ao doutor Gustavo e ao doutor Gerson. Me sinto mais confortado, mas, de qualquer sorte, irei até o fundo para formar a minha convicção e exercer adequadamente, sobretudo, a minha função perante este tribunal. Muito obrigado. Muito bem. Se algum colega mais deseja se manifestar? Então, não havendo, já havíamos proclamado o resultado do julgamento, inclusive o último processo julgado foi o administrativo, e a anunciar, então, a seguir a próxima sessão, na próxima segunda-feira, 25 de janeiro, 14 horas. Então, agradeço a participação de todos, desejo a todos uma boa tarde de trabalho e um bom final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Boa tarde, bom final de semana. Boa tarde, bom final de semana. Obrigado.